Oi, tudo bem aí? Estou aqui lendo, pensando em você. Você gosta de ler, não é? Gosta de histórias, livros. Eu também, desde pequeno eu gosto. Mas eu estava pensando aqui nas pessoas que mandam mensagens nas garrafas. Tem cada história linda sobre isso. Às vezes um pouco triste, não é? Porque alguém que precisa mandar uma mensagem numa garrafa, jogar no mar para não sei quem ler, enfim. Eu estava aqui pensando, se eu tivesse que mandar uma mensagem na garrafa, eu acho que eu mandaria uma história. Tem uma história que eu li num livro da Regina Machado, chama O Príncipe Adil e os Leões. Eu acho que daria uma bela mensagem na garrafa. Quer ouvir? Era uma vez, num lugar muito distante daqui, um poderoso rei chamado Azad. Esse rei tinha um único filho, o Adil, que tinha acabado de completar 18 anos. Alguns dias depois do aniversário do príncipe, o rei mandou chamá-lo à sua presença, pois tinha uma notícia muito importante para dar. Curioso e atendendo ao chamado do pai, o príncipe saiu do seu quarto, percorreu os longos corredores do palácio, desceu a grande escadaria e chegou ao salão real. Quando ele se aproximou do trono, o seu pai foi logo dizendo: "Meu filho, como é tradição em nossa família, você, assim como eu e todos os nossos antepassados, terá de cumprir uma grande tarefa para se mostrar merecedor da coroa e de governar o nosso povo." O príncipe Adil ficou intrigado, mas consentiu com a cabeça. Ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para cumprir com as suas obrigações. Então, o príncipe acompanhou o rei e um pequeno séquito até um lugar a certa distância do palácio. Para chegar lá, eles tiveram de atravessar alguns vilarejos do reino, onde as pessoas riam, usavam tecidos coloridos e sempre acenavam quando o rei passava, pois o monarca era muito querido pelo povo. Mas, de repente, esse ambiente festivo começou a mudar de figura. Chegaram, então, até uma caverna incrustada numa rocha. Nela havia uma porta com grades. Adil olhou por trás das grades e viu lá dentro, ao fundo, um enorme leão. O animal, ao vê-lo, soltou um rugido de estremecer as paredes. No chão estava repleto de ossos. "Mas o que é isso?" perguntou Adil, morrendo de medo. "O seu desafio será enfrentar esse leão", disse o rei Azad. "Assim como fez todos os seus antepassados para serem dignos de honrar o trono." "Eu terei que enfrentar esse leão? Esse monstro? Mas como poderei fazer isso? Tenho certeza que enfrentar esse leão é um desafio muito maior do que eu mesmo", disse o príncipe, pálido, sem quase conseguir falar. Nisso, um criado jogou um naco de carne e o leão o devorou imediatamente. O grão-vizir então disse ao príncipe Adil que ele não precisava fazer aquele teste naquele momento, que ele não precisava ter pressa, que ele precisava fazê-lo quando se sentisse preparado. Daquele dia em diante, Adil não era mais o mesmo. Mesmo que seu pai não tocasse no assunto e o tratasse com a mesma consideração de sempre, ele achava que tinha que resolver aquele problema imediatamente. Ele não dormia, não comia, não sentia prazer em nada. Até que um dia, depois de virar-se e revirar-se na cama sem conseguir dormir, depois de corroer-se de tamanha angústia, ele levantou-se, se vestiu, encheu uma bolsa com moedas de ouro, foi até o estábulo, mandou seu fiel escudeiro selar o seu melhor cavalo e dizer ao seu pai que partiria em uma longa viagem.
Ele então seguiu pela noite enluarada. Ele nunca havia se afastado do reino, mas conforme ia andando e se afastando, ele ia encontrando lugares que jamais imaginaria que existisse. Até que, no amanhecer, ele se deparou com uma paisagem belíssima. Um rio, um prado verdejante. Enquanto seu cavalo bebia água, ele ouvia, ao fundo, flautas tocando. Até que ele se deparou com os pastores que cuidavam do rebanho. E ele então resolveu perguntar se ele sabia onde é que ele poderia passar aquela noite. Logo, ele foi levado até o dono daquelas terras. Harum era seu nome. Ele morava numa casa espaçosa, arejada, e ele então recebeu o Adil com uma hospitalidade maravilhosa. E foi logo dizendo: Olá, meu jovem. É um prazer tê-lo aqui. O que o traz a essas terras? O príncipe então respondeu com evasivas, disse que tinha que resolver uma questão pessoal, por isso ele tinha saído do reino, e que não queria falar sobre aquilo naquele momento. Então Harum disse: Tudo bem, eu entendo. Mas pode ficar aqui pelo tempo que for necessário. Adil então levou o cavalo para o estábulo e ficou por ali. Como aquele lugar era tranquilo, com as paisagens maravilhosas, ele achou que ele poderia ficar ali por um bom tempo. Mas, numa noite, ele estava em seu quarto e ele ouviu um rugido. Aquilo o assustou muito e ele não conseguia mais dormir. Na manhã seguinte, ele foi conversar com Harum, perguntando se havia leões naquela região. E Harum foi logo dizendo: Sim, claro. Essas terras estão infestadas de leões. Eles saem à noite da toca para caçar. Eu não sei como você ainda não tinha percebido isso. Foi por isso que eu mandei fazer esse muro de pedra, para proteger a mim e a minha família. Adil ficou assustado com aquilo. E rapidamente ele foi buscar o seu cavalo, agradeceu a Harum pela hospitalidade e logo saiu cavalgando o mais rápido possível. Depois de alguns dias cavalgando, a paisagem começou a mudar. Aqueles campos verdejantes deram lugar a uma paisagem árida, seca, arbusto seco e retorcido aqui, outro baixo ali, e tudo meio a um vento fustigante que levantava uma poeira insuportável. Adil sabia que ele precisava encontrar água para ele e para seu cavalo, pois eles não suportariam aquelas agruras por muito tempo. Foi então que ele fez uma prece, pedindo para encontrar um oásis. Como em resposta à sua oração, ele viu lá, ao longe, um acampamento beduíno com tendas negras. Ele foi recebido pelos guerreiros que o saudaram Al-Salam Aleikum e o levaram até o sheik, que foi logo perguntando: Seja bem-vindo ao nosso acampamento, meu filho. Mas qual é o motivo da sua viagem? Adil respondeu com evasivas, disse que tinha saído de casa para resolver um problema e também para pensar e decidir a hora certa de voltar. Nisso, o sheik mandou trazer uma suculenta refeição com carne assada, arroz com especiarias, figos, tâmaras, damascos, doces embebidos em mel. Adil estava muito à vontade. Ele tinha certeza que poderia ficar ali para o resto de sua vida, caçando com o sheik, conversando com os beduínos, aproveitando a noite fresca do deserto. Foi então que o sheik mandou chamá-lo. Meu rapaz, nós gostamos muito de você aqui, mas nós somos guerreiros e precisamos lutar contra as tribos inimigas. Nós precisamos que você prove a sua coragem. Tá vendo aquela montanha ali, ao longe? Então, lá tem muitos leões. Eu preciso que você vá até ela, mate um leão e traga pra gente a sua pele. Adil ficou tremendo de medo. Ficou um tremendo pavor. Então ele deu uma desculpa esfarrapada, disse que precisava sair imediatamente e partiu. Enquanto ele cavalgava, ele disse para si mesmo: Meu Deus, mas por que em todos os lugares que eu vou eu encontro leões?
se foi exatamente por isso que eu saí da casa de meu pai, para evitá-los. E Adil cavalgou pela noite enluarada, pelo céu estrelado. E na manhã seguinte, o deserto já não era um deserto, era um lindo jardim. Ele conseguia perceber fontes, passarinhos coloridos que voavam, e um grande pórtico de pedra, de onde brotavam rosas e jasmins, que perfumavam todo o ambiente. Mas ao fundo, ele viu um palácio, o mais lindo que ele já tinha visto, todo construído em pedra rosada e com detalhes em azul. Ao se aproximar, ele foi recebido nos portões por guardas, que o levaram aos cômodos internos do palácio, onde servos muito gentis prepararam um delicioso banho aromático para ele e ofereceram roupas limpas. Mais tarde, ele foi levado à presença do emir, o dono do palácio. O emir então logo lhe perguntou: Meu filho, seja muito bem-vindo em minhas terras, mas o que faz aqui? O Adil, mais uma vez, estava constrangido. Respondeu com evasivas, disse apenas que tinha um problema e que queria ganhar tempo, mas não se sentia à vontade para falar. O emir concordou. Nesse momento, abriu-se uma porta interna, linda, de madeira toda entalhada, de onde surgiu uma jovem. Ela tinha os olhos amendoados, o cabelo negro como a cauda de um pássaro e a pele morena. Era uma linda visão. E Adil logo se apaixonou pela jovem. Ela era a princesa Perizade, a filha do emir. Eles se aproximaram. Mais tarde, o emir levou o Adil a conhecer os cômodos do palácio. O chão era trabalhado em mosaicos, as paredes e o teto eram de vitral, um vidro transparente e colorido que mal parecia feito pelas mãos humanas. O tempo foi passando e a princesa se dedicava a mostrar ao príncipe os diferentes jardins do palácio em diferentes horas do dia, para que eles pudessem perceber como os raios de sol acariciavam as flores. Adil gostava da sua rotina. Ele gostava de estar com a sua amada. E ele pensava que talvez pudesse ficar ali para sempre. No entardecer, enquanto Adil estava ali com ela no jardim, estava ouvindo a princesa tocando seu alaúde e cantando para ele, até que ele ouviu um barulho. Ali, atrás de uma árvore. E ele foi logo perguntando para ela: Mas que barulho é esse? Parece um leão. E a princesa logo disse para ele: Fique tranquilo, é apenas Rustum, o nosso guardião, assim que nós o chamamos. Ele é o nosso animal de estimação. De dia, ele fica aqui, protegendo o nosso castelo. À noite, ele fica na porta do meu quarto, me protegendo. Aquilo deixou Adil mais assustado ainda. No jantar, ele não conseguiu tocar na comida. E em seguida, quando ele subiu para o quarto com o emir, lá estava Rustum, na porta do quarto dele. E Emir então disse: Meu filho, Rustum está na porta de seu quarto. Isso é sinal de honra. Ele não faz isso com qualquer pessoa, não. Mas pode ficar tranquilo porque ele é muito manso. Mas eu ainda estou com medo, lhe disse. Enquanto Emir saiu e deixou ele ali com o leão, ele entrou no quarto e fechou as portas atrás de si. Mas ele não conseguiu pensar em mais nada a não ser naquele leão. Foi então que ele resolveu voltar para o seu reino e acabar de uma vez com todas com o leão que existia no reino do seu pai. Na manhã seguinte, ele foi falar com o emir, dizendo a ele que ele precisava voltar, resolver o seu problema pessoal, mostrar sua coragem, e então ele poderia pedir a mão da princesa Perizade em casamento, já que ele estava muito apaixonado por ela. Foi então que Emir lhe disse: Sabe as palavras, meu filho? Eu sei que você é Adil, filho do rei Azade. Soube isso desde o primeiro momento. Você se parece muito com ele. Eu sempre admirei muito o seu pai. Vá, enfrente o leão e eu te darei a mão de minha filha Perizade em casamento.
Adil então pegou o seu cavalo e foi cavalgando pelo deserto no rumo da sua casa. No caminho, encontrou novamente o acampamento de beduínos onde parara. Viu o sheik e disse que tinha sido um covarde. Ele era Adil, filho do rei Azad, e deveria voltar ao seu reino para enfrentar o seu próprio leão. Ao escutar isso, o sheik respondeu: Que bom vê-lo, meu filho. Que bom vê-lo voltando para casa. Eu conheço seu pai. Nós éramos amigos quando tínhamos a sua idade. Você se parece muito com ele e agora ainda mais que está voltando para casa. Adil continuou cavalgando e começou a se lembrar de seu pai e de tudo que deixara para trás. Sentiu uma grande saudade de casa, não via a hora de encontrar o rei e dizer que finalmente teria coragem de enfrentar o leão. A paisagem então foi mudando e ele finalmente chegou às terras dos tocadores de flautas celestiais. Ele viu Harun e disse para ele que tinha sido um covarde, que não tinha tido coragem de enfrentar o leão, mas que agora ele voltaria para sua casa e teria a coragem necessária para herdar o trono. Harun então disse: Que alegria vê-lo de volta! Eu sempre soube que você era o filho do rei Azad. Vocês se parecem muito. Aliás, se parecem mais agora do que quando eu o vi pela primeira vez. Vá! Que Deus o abençoe. Adil finalmente chegou em sua casa, abraçou calorosamente o seu pai e falou para ele e para o grão-vizir que finalmente teria coragem de enfrentar o leão. Os dois se abraçaram e, juntamente com o grão-vizir, foram até a caverna. Lá, munido com uma espada numa mão e uma adaga na cintura, Adil abriu a grade e entrou na caverna. Lá dentro, ao fundo, ele viu o enorme leão. Ao vê-lo, o animal deu um rugido de estremecer as paredes. Adil não se intimidou. Continuou encarando o leão. Ele então se levantou e os dois foram andando em direção um ao outro, devagarzinho, passo a passo. Na porta da caverna estava o rei Azad e o grão-vizir, os dois em silêncio. Adil encarava o leão e no meio da caverna o leão deu outro rugido, ainda mais forte que o anterior. Adil não estremeceu. Então, quando os dois se aproximaram, estavam pertinho um do outro, o leão se abaixou, encostou sua cabeça nas botas do príncipe e fez um carinho. Adil se espantou e perguntou o que era aquilo. O rei então disse que o desafio de Adil era enfrentar o leão. Ninguém havia dito que o leão era bravo. E Adil tinha feito com muita honra, com muita dignidade. O rei então disse: Deus seja louvado. Adil não podia acreditar no que estava acontecendo. Então, o leão chegou ainda mais próximo de Adil e, como um gatinho manso, lambeu as suas botas. Adil se virou para voltar ao palácio e o leão o acompanhou, andando junto a ele, lado a lado. O povo estava em festa com a conquista do príncipe. E, como era de costume, o rei jogava moedas de ouro e de prata. O príncipe, então, chegou para o seu pai e disse que ele estava apaixonado pela princesa Perizade e o rei rapidamente mandou buscá-la. Os dias se passaram e então a princesa veio em seu cavalo branco, todo enfeitado, e atrás dela uma comitiva de parentes e amigos bem vestido para a cerimônia. Então, eles se casaram e em 7 dias e 7 noites eles fizeram festas. Comeram, cantaram, dançaram e comemoraram a união dos dois. Eles foram muito felizes por muito tempo. Mas um dia, o rei Azad faleceu. Adil agora era o rei. E na sua sala, onde ele costumava estudar, ele mandou fazer uma imensa inscrição com letras douradas em que se podia ler: Nunca fuja de um leão.
Oi, de novo. Eu estou aqui ainda, lendo histórias, pensando. Você sabe por que eu gosto tanto disso? Pelo tanto que a gente aprende. Porque ouvir histórias é isso, né? Aprender. Uma vez eu aprendi quem eu era ouvindo uma história. E também teve uma vez que eu aprendi quem eu poderia ser ouvindo histórias. História é como uma janela se abrindo, trazendo possibilidades, escolhas, porque esse é um dos segredos mais importantes da vida, saber escolher. Já te perguntaram alguma vez o que você levaria para uma ilha deserta se o seu navio naufragasse e você pudesse escolher? Pergunta difícil, né? Pois eu levaria uma história. Tem uma história do Ricardo Azevedo que é sobre isso. Escolhas. Quer ouvir? Era uma vez um fazendeiro muito rico. Esse fazendeiro tinha terras, plantações, criações de gado, muito dinheiro. Esse fazendeiro tinha um único filho. E esse único filho era mudo, de nascença. O fazendeiro já tinha tentado de tudo. Tinha tentado médicos, curandeiros, feiticeiros, medicamentos e nada do filho falar. Quando o filho completou 18 anos, o fazendeiro então resolveu fazer um anúncio. Que quem conseguisse fazer o filho falar, receberia uma grande recompensa. Mas ele advertiu que quem não conseguisse, teria sua cabeça cortada e o corpo jogado ao rio. Como a recompensa era muito boa, várias pessoas tentaram. Mas, infelizmente, todas fracassaram e tiveram suas cabeças cortadas. Ali perto da fazenda morava uma moça muito pobre, que não tinha nem pai nem mãe. Ela morava com a avó num casebre caindo aos pedaços. Uma noite, ela teve um sonho. E ela acordou e foi correndo falar com a avó. Vó, eu sonhei com uma luz. Apareceu no meio da noite. Ela me mandou fazer o filho do fazendeiro falar. A avó pensou, voz? Era só o que faltava, e continuou varrendo a cozinha. Para ela, aquilo era uma bobajada, coisa de menina sem juízo. É perigoso, filha. Mas a menina encasquetou, disse que queria, que ia tentar e que ia falar com o fazendeiro. A avó falou, é perigoso, filha, e lembrou dos 1000 homens que tiveram a cabeça cortada e o corpo jogado no rio. Mas a menina encasquetou e pediu ajuda da avó. Vó, eu preciso da sua ajuda. A avó não sabia como ajudar a menina. Então ela falou que a avó era muito sábia, tinha experiência de vida e que poderia contar para ela tudo o que sabia da vida e do mundo. A avó, então, concordou, mas com uma condição. Que elas passassem 3 dias e 3 noites acordadas e a velha contaria tudo o que sabia. A menina prometeu e assim foi. Durante 3 dias e 3 noites, o sol apareceu e desapareceu no céu e elas estavam ali. A velha falava, contava tudo o que via, sentia, aprendia e pensava durante toda a sua longa vida. Falou de jeitos e maneiras, erros e acertos, coisas de fazer e não fazer, momentos de ficar e momentos de partir. No 4º dia, cansada, mas confiante, a menina foi falar com o fazendeiro. Quando o fazendeiro viu a menina, ele deu um muxoxo. Se homens fortes, sábios e espertos tentaram e não conseguiram, por que aquela menina haveria de conseguir?
o fazendeiro tentou convencer a menina a desistir. Eu não quero ter de cortar um pescocinho tão lindo como o seu, disse o fazendeiro. Mas a menina insistia. Ela se lembrava da voz que tinha ouvido, daquele sonho no meio da escuridão, e persistiu. E insistiu tanto que o fazendeiro, admirado com a coragem da menina, acabou concordando. Tudo bem, mas então você terá de passar uma noite no quarto com meu filho, acompanhado de uma testemunha. Eu quero ver se você consegue fazer o menino falar. E assim foi. À noite, estava a menina no quarto, com uma testemunha sentada na cadeira e um menino deitado na cama sem dizer uma só palavra. Todos espiavam o tempo demorado passar. Quando deu 1h da manhã, a menina se virou para a testemunha e disse: Por favor, testemunha, eu estou com muito medo. Eu sinto que eu vou morrer amanhã. Será que você poderia contar uma história para me ajudar a afugentar o medo da morte que vem vindo me pegar? A testemunha então disse que era só uma testemunha, que não sabia nada de histórias e que não podia ajudar. A menina então respondeu: Tudo bem, então conto eu. Era uma vez 3 irmãs, lindas. A mais velha tinha um binóculo encantado que podia ver qualquer lugar do mundo. A do meio tinha uma carruagem com asas que poderia levá-la para qualquer lugar. E a mais nova tinha uma fruta mágica capaz de levantar qualquer pessoa da morte. Um dia, as 3 estavam olhando no binóculo e viram lá ao longe um moço muito bonito, um príncipe lá do reino. Mas ele estava deitado em sua cama. O príncipe havia morrido. As 3, inconformadas com isso, entraram na carruagem alada e foram até o reino. Chegando lá, a irmã mais nova, com sua fruta, colocou um pedacinho na boca do príncipe. E assim, o príncipe voltou a viver. Agora eu lhe pergunto, disse a menina à testemunha, com quem você acha que o príncipe deve se casar? A testemunha, então, disse que era apenas uma testemunha, que não entendia nada de histórias, que a questão era muito difícil e não queria opinar. Nesse momento, o menino, que até então estava deitado, levantou o braço e disse: Eu tenho uma opinião sobre essa história. A menina então olhou para ele e falou: Que bom ouvir a sua voz! Vamos, diga, o que você acha da história? Então o menino disse que achava que o príncipe deveria se casar com a irmã mais nova. De fato, disse a menina, você tem razão. A irmã mais velha ainda terá o seu binóculo encantado e poderá ver aonde quiser. A irmã do meio ainda terá sua carruagem alada para viajar a qualquer lugar do mundo. Mas apenas a irmã mais nova abriu mão do que tinha de mais precioso para fazer o príncipe voltar à vida. Na manhã seguinte, o fazendeiro apareceu. A menina contou o que tinha acontecido, a testemunha confirmou tudo, mas o menino continuava ali, parado, olhando, sem dizer palavra. O fazendeiro já estava preparado para cortar o pescoço da menina. Quando ele olhou para ela, ela parecia estar dizendo a verdade. Então, ele resolveu dar mais uma chance. Ele falou que a menina passaria mais uma noite no quarto do filho, agora com 2 testemunhas. E assim foi. A menina ficou ali no quarto do rapaz, com 2 testemunhas sentadas em 2 cadeiras, espiando o tempo demorado. Às 2h da manhã, a menina virou para as testemunhas e falou: Por favor, testemunhas, eu estou com muito medo. Sinto que a morte vem vindo me pegar.
será que vocês podem, por favor, contar uma história que ajude a espantar a morte que vem vindo me pegar? As testemunhas então disseram que eram apenas 2 testemunhas que não entendiam nada de história e que não poderiam ajudar. A menina então disse: tá bom, então eu mesma conto. E ela contou uma história sobre um casal que se amava muito e que se dava muito bem. Acontece que a mulher tinha um segredo. Toda noite de sexta-feira, à meia-noite, ela se transformava numa bruxa, enquanto seu marido dormia. Certo dia, o marido resolveu voltar para casa um pouco mais tarde que o usual, e no meio do caminho, ele encontrou uma bruxa. Foi então que ele pegou 3 pedras e atirou uma a uma na bruxa. No dia seguinte, ao ver a sua mulher, ele percebeu que ela estava machucada, exatamente nas partes em que tinha atingido na bruxa. Na cabeça, no cotovelo e no mindinho da mão esquerda. Ele perguntou, e a mulher se esquivava. Mas ele insistiu tanto, que ela acabou confessando. Infelizmente, ela era uma bruxa. Agora eu pergunto para vocês: o que o homem deve fazer? Ele deve se separar da mulher ou ele deve continuar com ela? As testemunhas disseram que eram apenas 2 testemunhas que não entendiam nada de histórias e que não poderiam ajudar. Foi então que o rapaz levantou a mão e pediu a palavra. Eu tenho uma opinião sobre esse assunto. Vamos, diga, que bom ouvir sua voz. Qual a sua opinião? Então, ele falou que o casal deveria continuar junto, mesmo ela sendo uma bruxa. Eu também acho, porque um casal que se ama sempre deve respeitar as diferenças um do outro. E se eles se amam de verdade, eles têm sempre algum segredinho para compartilhar. No dia seguinte, o fazendeiro apareceu e foi saber com a moça o que havia acontecido. A moça então disse que o filho havia falado e as 2 testemunhas também confirmaram. O fazendeiro então olhou para o filho e o filho não disse uma só palavra. Então o fazendeiro se preparou para cortar o pescoço da moça, quando as testemunhas pediram a palavra e disseram mais uma vez que a moça tinha razão. O fazendeiro então desistiu e falou para a moça que aquela seria a última chance dela, mas que ela teria que passar mais uma noite no quarto com o filho e agora com 3 testemunhas. A moça então estava no quarto com 3 testemunhas sentada em 3 cadeiras. A hora ia passando, deu 3 horas da manhã e ela então perguntou às testemunhas que ela estava com muito medo de morrer, que ela sentia que ela ia morrer amanhã, se elas poderiam contar uma história que amenizasse a preocupação dela de morrer amanhã. As testemunhas disseram que eram somente 3 testemunhas que não sabiam a história. Então, ela disse: deixa que eu conto. Era uma vez um rapaz que andava por uma estrada deserta. Ele então olhou e viu uma luz brilhando lá no céu. Só que essa luz não era uma luz, era uma mulher. E essa mulher usava um par de asas douradas. Ela veio então voando e aterrissou bem perto dele. Ela tirou as asas e, nua, mergulhou num lago. Ela ficou ali se deliciando nas águas. Quando ele se aproximou, ele nunca tinha visto uma criatura tão linda. Foi quando rapidamente ele pegou as asas e escondeu atrás de uma moita e ficou ali só a observando. Quando a noite caiu, a mulher saiu da lagoa e não encontrou as suas asas. O rapaz se aproximou e falou para ela: nossa, como você é linda!
Você deve estar com muito frio. Quer o meu casaco? Ela, sem jeito, aceitou. Ele então perguntou se ela queria ir até a casa dele, pois estava muito frio para ela passar a noite ali sozinha. Ela, sem jeito, aceitou. Eles foram juntos e até a casa dele. Conversaram, se conheceram, começaram a gostar um do outro e ela ficou morando ali. O tempo passou e eles tiveram um filho. Algum tempo depois, quando o menino completou 7 anos, ele estava brincando perto de uma lagoa quando ele viu, atrás de uma moita, um par de asas douradas. Ele ficou admirado e levou correndo para sua mãe. Mamãe, olha as asas que eu encontrei. Então eu pergunto, o que a mulher deve fazer? Deve pegar as suas asas e seguir seu destino? Ou deve ficar com o marido e o filho? As 3 testemunhas disseram que essa história era muito difícil, que elas eram só 3 testemunhas e que não sabiam opinar a respeito do assunto. Foi então que o rapaz levantou a mão e disse, eu tenho uma opinião. Que bom ouvir a sua voz! E ele disse que aquela era a história mais bonita que ele havia visto. Mas também era uma história muito difícil. Pois, se a moça ficasse com o marido e o filho, ela não poderia seguir o destino. E se ela ficasse com as asas, ela deixaria as pessoas que ela mais ama. Eu também acho, disse a menina. Isso é como na vida. A vida é feita de escolhas. Ela não tem uma única verdade. Na manhã seguinte, o fazendeiro apareceu. A menina falou o que tinha acontecido. As testemunhas confirmaram tudo, mas o menino continuava ali, parado, só olhando sem dizer palavra. O fazendeiro então já estava preparado para cortar o pescoço da menina. Quando ele olhou bem para ela, ela parecia estar dizendo a verdade. As testemunhas também pareciam estar dizendo a verdade. Foi então que ele disse, chega, você venceu. O que você quer ganhar? E a menina disse, eu estava com tanto medo que eu nem cheguei a pensar nisso. Quando escutou isso, o filho do fazendeiro, então, deu logo um salto da cama, cruzou o quarto, se aproximou da menina e lhe disse, então, case-se comigo. Olá, aqui estamos nós de novo. E eu fico feliz porque quando a gente não sabe bem o que fazer, a melhor opção ainda é ficarmos juntos. E contar histórias tem isso, a gente se juntar, lembrar o que já foi, se ouvir. Mas também a gente pode se juntar para inventar o que virá. Quanto pior a situação, mais a gente inventa, imagina, faz de conta. E quem sabe assim, a gente vai achando os caminhos. Lembra aquela história do Minotauro? Se não fosse a moça inventar de levar o fio, eles iam estar lá no labirinto perdidos até hoje. Mas tem também a história da moça invisível. Essa ninguém me contou, mas eu gosto bastante. Quer ouvir? Era uma vez uma menina invisível. Invisível de verdade? Não, invisível de faz de conta. Enquanto as outras crianças gostavam de brincar de pega-pega, de bola, de pega-esconde, ela gostava de ficar ali, invisível. Ficava parada num cantinho, sozinha, com os olhos fechados, brincando de ser invisível.
quietinha, quietinha. Mas às vezes ela entreabria os olhos e via o vento brincando de fazer figuras com as nuvens ali, no fundo azul. Ou então via a fileira de formiguinhas bem juntinho do muro da escola. Mas ela não falava com ninguém e ninguém falava com ela. Isso era a prova da sua absoluta invisibilidade. E ela foi crescendo e ficando cada vez melhor em ficar invisível. Ela já conseguia andar pela cidade sem ser percebida por ninguém. Uma vez, ela passou pertinho de um grupo do colégio nos corredores da biblioteca, mas ninguém a viu. Mas nessa época ela ficava super feliz, porque cada vez que passava ela via que a capacidade dela de ficar invisível era cada vez maior. O fato é que, pouco a pouco, insistindo aqui, pelejando acolá, insistindo muito, ela foi ficando invisível mesmo, de verdade. Mas nessa época ela já era moça feita e ninguém mais lembrava dela. Ela continuava estudando, continuava vendo as nuvens no céu, acompanhando as formiguinhas perto do muro da escola. Mas é como se ela não existisse. É como se ela não estivesse ali de verdade. Mas um dia que ela resolveu escrever uma história. Ela pegou um papel e começou a rabiscar um conto sobre uma cidade onde só chovia e as pessoas começaram a virar peixes. E ela gostou tanto da brincadeira que logo ela começou a rabiscar outro conto. Dessa vez, era sobre um jardineiro que se apaixonava pela lua. Ele acabava se transformando numa flor chamada Gira-Lua. E escreveu outro conto sobre meninos passarinho. E outro sobre cavernas misteriosas. E muitos outros contos. E nessa época ela vivia muito mais na biblioteca do que na casa dela. Todos os textos que ela ia escrevendo iam ficando ali, espalhados pelo balcão da biblioteca. Mas ela não tinha para quem mostrar. E essa foi a primeira vez em toda a sua vida que, por um momento, ela desejou não ser invisível. Seria bacana ter para quem mostrar esse aqui. Ela pensou enquanto terminava um breve conto sobre um gato cego que morava em Istambul. Mas quem poderia ler se ninguém se lembrava dela? Se ninguém sabia que ela existia? Foi então que o destino resolveu se intrometer nesse caso. E como todos nós sabemos, o destino é sempre um personagem muito forte. Quando o destino fala, tá falado. Ninguém pode mudar. E o que ele decidiu seria que no dia seguinte, que era um sábado, iria chegar à cidade uma doença desconhecida muito grave. E o destino resolveu também que muita gente ia sair infectada por essa doença e que ninguém saberia como tratar esse terrível mal. E a última coisa decidida foi que quem ia ser os primeiros a pegar essa peste eram os filhos do prefeito, 2 rapazes e uma moça, que eram muito amados pela cidade. Os médicos, então, se reuniram para tentar resolver o que fazer, mas eles não conseguiam chegar a um acordo. Tudo que eles tentavam parecia fadado ao fracasso. Foi quando alguns deles começaram a cair doentes. Os outros, ainda saudáveis, aproveitaram a noite sem lua para fugir sorrateiramente da cidade e da peste. O prefeito, então, resolveu proclamar uma notícia: que quem conseguisse acabar com a peste receberia muitas honrarias. Como é de praxe nesses casos, ele também avisou que quem tentasse e não conseguisse seria severamente castigado. Essa ameaça explícita certamente diminuiu muito a quantidade de candidatos. Os trapaceiros e os trambiqueiros de sempre resolveram colocar as barbas de molho e apenas observar o desenrolar dos acontecimentos. De fato, apresentaram-se apenas 2 pessoas que disseram ter poderes mágicos capazes de curar o mal. Apesar de não acreditar muito nessa coisa de magia, o prefeito prontamente autorizou as 2 tentativas. A primeira a se apresentar foi uma velha curandeira que morava nos arredores da cidade.
Com o povo em roda, ela evocou as forças da saúde, dançando e cantando cânticos sagrados do seu povo. O segundo a tentar foi um jovem alfaiate que morava ali mesmo, no centro da cidade. Ele dizia em alto e bom tom para quem quisesse ouvir que era capaz de fazer casacos mágicos, encantados, com o poder de transformar quem os usasse. Como era de se esperar, nenhum dos dois conseguiu cumprir o prometido. E a peste começou a se espalhar. O povo, então, reunido na praça, esperava ansiosamente a punição prometida. Pois se é certo que o povo tem certa simpatia pelos corajosos, não é menos verdade também que sente certo prazer com a punição. Só que a atitude do prefeito causou um alvoroço em toda a população. A sentença do alcalde foi curta e grossa. Cidadãos e cidadãs, como é do conhecimento de todos, apenas 2 pessoas se consideraram aptas a afastar esse terrível mal. Não nos resta alternativa a não ser confiar neles. Se não conseguiram, talvez seja porque não tiveram tempo ou recursos o suficiente para tanto. Ordenou então o prefeito que trancafiassem os 2 por tempo indeterminado na biblioteca, pois assim lá eles teriam todo o conhecimento necessário para descobrir o que realmente precisava ser descoberto. E então, quando tivessem o resultado, que era para tocar o sino da torre, e toda a população iria para a praça para a derradeira tentativa. Alheia a tudo isso, a menina invisível se espantou ao ver soldados marchando nos corredores da biblioteca. Retirando funcionários e usuários, trancando portas e janelas. E o mais estranho, trocando todas as lâmpadas queimadas do prédio. Algumas não acendiam há anos. Bom, quando a poeira baixou e fez-se novamente o silêncio esperado para as bibliotecas, restava no grande salão de leitura, além dela, 2 pessoas. Uma velha senhora e um jovem rapaz muito assustados. Quando os 2 novos hóspedes da biblioteca se acalmaram, eles resolveram voltar prontamente ao seu trabalho. Se cumprimentaram, se desejaram boa sorte e foram cada um para um lado, em busca do seu próprio tesouro. A partir daí, os dias seguiram a mesma rotina. Os 2 se separavam e ficavam sozinhos, mergulhados em seus livros e pergaminhos favoritos. Mas, 2 vezes por dia, eles se encontravam para comer juntos e, principalmente, para jogar conversa fora. Nesses momentos, a menina invisível ficava ali, só observando, pois ela achava os 2 inteligentes e interessantes e não queria perder nadinha da conversa. Mas aconteceu que uma noite, a velha senhora, muito cansada, resolveu ir deitar-se mais cedo, logo após o jantar, e deixou o rapaz sozinho no grande salão de leitura. Sem ter com quem conversar, o rapaz pegou um papel velho que encontrou na mesa e começou a ler. A moça invisível teve um sobressalto e alguma coisa começou a acontecer pela sua pele. Aquele era um conto que ela havia escrito. Com certeza era um conto dela que ele estava lendo. Ela olhou e viu um sorriso no rosto dele, como se estivesse gostando. E ela viu também quando ele terminou de ler e ficou parado, pensativo. Viu também quando ele esticou os olhos pela grande mesa do salão, como quem buscava alguma coisa. E percebeu quando ele se precipitou em papéis como aquele
e os pegou para ler. Quando amanheceu, a velha se surpreendeu ao ver o rapaz adormecido no grande salão de leitura, envolto daqueles estranhos manuscritos. O rapaz acordou sobressaltado, reuniu os papéis e ofereceu para a curandeira. Ele insistia que ela os lesse. Era muito importante que ela os lesse. Ela então, temendo contrariar o rapaz, sentou-se e começou a ler. Imediatamente, alguma coisa estranha começou a acontecer com a menina. A cada página que a velha virava, a cada página que ela lia, alguma coisa começava a virar no seu corpo. E aquela vontade de ser invisível começou a desaparecer. Devagarinho, bem devagarinho, a vontade de ser invisível foi sendo soprada para longe, como uma nuvem carregada de chuva. Foi sendo picotada e carregada por uma fila de formiguinhas sem fim. Foi sendo esfarelada como as folhas de papel de um livro antigo. Quando a leitura acabou e a velha ergueu os olhos, ela percebeu que eles não estavam mais sós. A jovem escritora estava com eles, visível como nunca. A partir desse momento, as coisas aconteceram muito rápido. Quando os fatos se precipitam, é como se o tempo pegasse um cavalo bravo e a gente tem que se segurar bem para não cair da história. Resumindo tudo, a moça se tornou visível e pediu licença para dar opinião a respeito de tudo que ela observara. Ela disse que aquela doença não era do corpo, e sim da alma. Por isso ninguém conseguia curar. O jovem alfaiate então criou coragem e deu a sua opinião sobre o que acontecia. Para ele, o erro deles, do alfaiate e da curandeira, tinha sido trabalharem separados, em vez de buscarem uma solução conjunta. Ouvindo isso, a velha e sábia curandeira deu um sorriso largo e disse que deveriam mandar tocar o sino da torre, pois ela já sabia o que deveria ser feito. Então, no 12º sábado da peste, ao anoitecer, os portões da grande biblioteca se abriram ao som de tambores. A multidão então foi levada ao grande salão de leitura, que estava iluminado apenas por tochas e velas. Isso ajudava a aumentar o clima de mistério e suspense que envolvia todos. Às 7h em ponto, as portas se fecharam num estrondo, ao mesmo tempo em que a voz de uma mulher, em toda a sua potência, ecoou na escuridão. Sinceramente, ninguém seria capaz hoje de descrever ou explicar tudo o que aconteceu naquela noite. O máximo que podemos fazer é puxar pela memória algumas imagens ou sensações que ficaram grudadas em nós. Mas isso carrega o risco de estarmos mais inventando o que aconteceu do que de fato nos lembrando da performance como se deu. Por exemplo, muita gente ainda sonha com a silhueta de uma mulher carregando o corpo inerte de seu filho pelos braços. Também é comum as pessoas que comentaram a respeito daquela agilidade daquela velha mulher que subia nas mesas da biblioteca, transformando os balcões em navios, campos de guerra, batalhas. Mais raros e detalhistas são os que se lembram da beleza e da magia dos trajes que ela envergava, capazes de transformar o seu corpo e a sua alma. Ou ainda, os que se maravilharam com a beleza das palavras ou a força da poesia. Em mim,
ficou especialmente gravado um momento do final do espetáculo, quando a matriarca entoou um canto de júbilo pelo renascimento do seu filho. Nesse momento, foi como se a plateia inteira revivesse junto com ele. E quando explodiram os aplausos recebidos alegremente pela velha, pelo rapaz e pela moça, é como se, de uma forma estranha, tivéssemos todos vencido a peste e a morte.